929 mil milhões de dólares. Este é o valor da fortuna acumulada das 3 famílias mais ricas do mundo. Para teres uma noção da dimensão, estas famílias, em conjunto, têm uma fortuna 3 vezes superior ao PIB de Portugal. E não, nenhuma destas famílias é a do Elon Musk, do Bill Gates ou do Jeff Bezos. Apesar de estes senhores poderem estar entre as pessoas individuais com uma maior fortuna, não estão entre as famílias mais ricas do mundo. Hoje vamos ficar a conhecer quem são as 3 famílias mais ricas do mundo, perceber como conquistaram toda a sua fortuna e desvendar o império que têm vindo a construir ao longo das várias gerações. Em terceiro lugar das famílias mais ricas do mundo, temos a família Al Thani, com uma fortuna avaliada em 173 mil milhões de dólares. A história da família Al Thani remonta a meados do século XIX, quando a tribo dos Al Thani se estabeleceu na Península Arábica, vindo a tornar-se na família dominante do Qatar. O Qatar era um país que estava sob proteção do Reino Unido. Só após 1971 é que o país declarou a sua independência total. Desde então, a família tem governado o Qatar através de uma monarquia absoluta, reforçando o seu poder e acumulando uma enorme fortuna graças às extensas reservas de petróleo e de gás natural do país. O atual emir do Qatar assumiu o poder em 2013, tornando-se no chefe de Estado mais jovem do mundo árabe na altura, com apenas 33 anos. A riqueza da família Al Thani vem essencialmente da exploração de petróleo e de gás natural do Qatar. O Qatar destaca-se como um dos principais exportadores de gás natural e com uma das maiores reservas a um nível mundial. A exploração de petróleo e gás natural é realizada sob a alçada da empresa do país. Uma empresa controlada pelo Estado, mas como o Qatar é governado por uma monarquia absoluta, a família acaba por ter um grande poder e controle sobre a empresa. Os lucros da empresa são uma das principais fontes de financiamento do Estado e, por consequência, da própria família. Só em 2024, a empresa registrou lucros de 27 mil milhões de dólares. E a outra fonte principal de receita da família é a gestão do fundo soberano do país, o Qatar Investment Authority. O Qatar Investment Authority é um dos maiores fundos soberanos do mundo, com ativos superiores a 475 mil milhões de dólares, colocando este fundo no top 10 dos maiores fundos soberanos do mundo. Através deste fundo de investimento, a família tem participações e ativos de luxo em praticamente todo o mundo, nomeadamente a icónica loja de luxo em Londres, Harrods, conhecida pela sua exclusividade e vasta oferta de produtos premium, desde moda, joias até à gastronomia, e o The Shard, que é o arranha-céus mais alto do Reino Unido. E o fundo tem participações em gigantes, como por exemplo na Volkswagen, e mais recentemente adquiriu 30% da equipa de Fórmula 1 da Audi por 360 milhões de dólares, e também tem participações no Barclays, no Airbus e na LVMH. A família também tem influência no setor do desporto. São donos do Paris Saint-Germain através do Qatar Sports Investment. E estiveram por trás da organização da Copa do Mundo, um projeto no qual o Qatar investiu mais de 220 mil milhões de dólares, tendo sido o mundial mais caro da história. A família também tem uma forte presença no setor das artes, com uma coleção avaliada em mais de 1.000 milhões de dólares, incluindo obras de artistas de um grande renome. A segunda família mais rica do mundo, novamente com os árabes a dominar, é a família Al Nahyan, com um património avaliado em 324 mil milhões de dólares. A família Al Nahyan governa Abu Dhabi, o emirado mais rico dos Emirados Árabes Unidos, desde o século XVIII. Com a descoberta do petróleo no século XX, a região transformou-se completamente, permitindo assim à família acumular uma das maiores fortunas do mundo. O atual líder da família é o presidente dos Emirados Árabes Unidos e uma das figuras mais influentes do mundo árabe. Para teres uma noção da dimensão de toda a fortuna, as empresas ligadas à família Al Nahyan representam pelo menos 2/3 do índice bolsista de referência de Abu Dhabi, que inclui 69 empresas com uma capitalização de mercado total de aproximadamente 808 mil milhões de dólares. As principais fontes de receita da família Al Nahyan, e tal como a família que vimos anteriormente, vem essencialmente do petróleo, através da empresa estatal do país, a Abu Dhabi National Oil Company. É o ativo mais valioso da família
e uma das maiores empresas petrolíferas estatais do mundo. E a outra fonte principal de receita da família é a gestão do Fundo Soberano de Abu Dhabi, um dos maiores fundos soberanos do mundo, com ativos estimados de 900 mil milhões a 1,5 trilhões de dólares. E investe globalmente em ações, imobiliário, private equity e tecnologia. Entre os ativos do fundo destaca-se o setor bancário, onde a família tem participações e controle sobre bancos estratégicos, como é o caso do First Abu Dhabi Bank, que é o maior banco dos Emirados Árabes Unidos. Dentro do imobiliário, dois dos grandes projetos são as Ilhas Yas, que são umas ilhas artificiais de luxo, com o primeiro parque temático da Ferrari, um parque do Warner Bros. E resorts e praias de luxo. Outro dos projetos são as Ilhas Saadiyat, que contém o famoso Museu Louvre Abu Dhabi, que é um símbolo cultural entre os Emirados e a França. Também tem posições minoritárias em vários empreendimentos, como no Time Warner Center em Nova York e o Asia Square Tower na Singapura. No setor da construção tem da Alder Properties, que é a maior construtora imobiliária de Abu Dhabi e é responsável por desenvolver resorts e prédios de luxo. No setor da aviação, a família detém da Etihad Airways, que é a companhia aérea nacional de Abu Dhabi. E dentro do mundo do desporto, detém do City Football Group, que é dono do Manchester City e de outros clubes com uma dimensão um pouco menor, como por exemplo o New York City Football Club, o Melbourne City Football Club na Austrália e o Girona Football Club em Espanha. No top 1, a família mais rica do mundo é a família Walton, com uma fortuna avaliada em 432 mil milhões de dólares. Tudo começou com um homem chamado Sam Walton. Em 1962, abriu a primeira loja Walmart nos Estados Unidos. Começou com uma pequena loja e acabou por se tornar na maior cadeia de lojas de retalho do mundo. Hoje, o Walmart é um verdadeiro gigante do retalho, com lojas que vendem praticamente tudo, desde alimentos e roupa, equipamentos eletrónicos e produtos para a casa. Mas tudo começou com uma ideia bastante simples, mas revolucionária para a altura: vender produtos do dia-a-dia a preços mais baixos do que os concorrentes. Isto iria diminuir as margens de lucro, no entanto, o objetivo aqui era aumentar o volume de negócios. E como podes imaginar, esta estratégia correu bastante bem. Ao longo dos anos, o Walmart expandiu-se para milhares de lojas nos Estados Unidos e depois para o resto do mundo, e atualmente opera em mais de 10.750 lojas em 19 países e emprega mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo. E através da loja online, o Walmart também está a competir diretamente com os gigantes do e-commerce, como é o caso da Amazon. Existe uma curiosidade muito interessante, que é o facto de 90% da população dos Estados Unidos viver a menos de 16 km de um estabelecimento do Walmart, o que é algo incrível e que só mostra mesmo a dimensão da empresa. Quando Sam Walton faleceu em 1992, o controle da empresa passou para os seus filhos e herdeiros, que desde então continuaram a liderar o império da família. Os principais membros da família atualmente incluem Jim Walton e Alice Walton, que são filhos de Sam, com fortunas individuais superiores a 100 mil milhões de dólares. Ambos estão entre as pessoas mais ricas, segundo a Forbes, ocupando o lugar 12º e 15º, respectivamente. Rob Walton, outro filho, que foi presidente do Walmart durante mais de 2 décadas e que também está na lista dos mais ricos do mundo. No que toca à nova geração, temos Stuart Walton, que já começou a assumir posições em conselhos e projetos familiares, incluindo investimentos em inovação tecnológica, energia renovável e mobilidade elétrica. A família Walton continua a enriquecer por uma razão muito simples: devido à valorização do preço das ações do Walmart, que sem sombra de dúvida são a principal fonte de fortuna da família. A ação tem tido um retorno excepcional. Só em 2024 a ação subiu 74%. E como 45% das ações do Walmart são detidas pela família, este aumento no preço das ações tem um grande impacto na fortuna da família. Esta performance das ações em 2024 fez com que a fortuna da família aumentasse 153 mil milhões de dólares apenas nesse ano. Para termos uma noção da grandiosidade destes números, isso significa que a fortuna da família em 2024 aumentou 419 milhões de dólares por dia, ou então
291 mil dólares por minuto. Ao contrário das outras famílias que vimos anteriormente, que têm um portfólio bastante diversificado, especialmente em setores como tecnologia e empresas petrolíferas, os Walton mantêm grande parte da sua fortuna concentrada no Walmart. Mas para além do negócio do retalho, os Walton têm algumas fontes de rendimento adicionais, nomeadamente através do Walton Enterprises e do Walton Family Holding Trust. É o fundo de investimentos da família e investe em setores como energias renováveis, startups e mobilidade elétrica. Agora que ficaste a conhecer quem são as famílias mais ricas do mundo, convido-te a descobrir quem são as famílias mais ricas de Portugal. Foi o terceiro vídeo que fiz aqui no canal e já vai com mais de 22 mil visualizações. Apenas pedia para deixares um gosto se queres que eu traga mais conteúdos deste género e se tiveres alguma ideia de um próximo vídeo, deixa nos comentários. Espero que tenhas gostado deste, um grande abraço e vemo-nos para a semana.